Olá para você, telespectador da TV Cidade. Estamos chegando mais uma semana até a sua casa, sempre levando assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde. E semanalmente conversando com especialistas aqui da nossa cidade de Joaçaba, que faz o nosso município como referência na área da saúde aqui na nossa região e estado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a área de dermatologia. Para conversar um pouco sobre isso, nós recebemos no nosso programa o Dr. Roberto Cunha Filho, dermatologista, mestre em saúde, que atua aqui na Bela Pele. E nós vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos da área da dermatologia. Em primeiro lugar, Dr. Roberto, seja bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia. Bom dia não, né? Pode ser bom dia, boa tarde. Na verdade noite. O programa passa em diversos momentos. Acho que é uma oportunidade para todos, de esclarecimento principalmente. Existe um tema, doutor, que sempre demanda uma atenção diferenciada, que é o câncer de pele. Se fala muito sobre isso. Realmente o sol ele pode ser um grande vilão para a saúde do ser humano? Ele é, na verdade, o principal vilão. O câncer de pele tem uma incidência crescente, uma curva ascendente, já faz desde a década de 60. Né? Na verdade, quando a moda, né, retirou o uso de chapéu, retirou o uso de mangas compridas, saias compridas, roupas compridas, a incidência começou a aumentar. Então, existem outras teorias em relação à camada de ozônio, etc., mas basicamente, provavelmente esse hábito mudou e o sol, na verdade, sempre foi vilão, só que nós estávamos protegidos. Hoje não estamos tanto protegidos. Doutor Roberto, o fato de nós estarmos numa região, aqui em Joaçaba, que é forte na área rural, nós temos muitos agricultores, produtores, enfim, isso facilita e faz com que a região tenha uma incidência maior de câncer de pele ou não caracteriza como um diferencial? Não existe estimativa regional em relação ao câncer de pele. Existe estimativa estadual, né, considerando todo o estado de Santa Catarina. Mas a gente vê mais por demanda de consultório, que é muito grande a quantidade de casos de câncer. Então, provavelmente a região colabora muito para esses altos índices de Santa Catarina. A agricultura é uma atividade que demanda uma grande exposição solar e, infelizmente, não existe ainda a cultura de se proteger, né? Com o uso de chapéu, de roupa mais comprida, mesmo que seja um algodão, uma roupa leve, né? Ela ajuda a proteger, né? Dependendo do tipo de roupa, ela pode proteger. A roupa comum, que a gente chama, um algodão de uma espessura média, ele pode proteger como se fosse um fator por volta de um fator de proteção solar entre 10, 12, né? Entre 8 a 12. Então e de forma constante. É interessante que a roupa é um fator de proteção significativo, porque ele é constante, né? O protetor solar é importante? Também, mas o protetor solar ele tem muita variação de proteção. Agora, falando sobre o protetor solar, Dr. Roberto, é importante, por exemplo, a pessoa, vamos supor aqui em Joaçaba, um dia de sol, 1h da tarde, essa pessoa sai para realizar algumas compras. Durante esse trajeto, ela vai pegar sol, principalmente nas áreas expostas, rosto, mãos, pescoço. É necessário algum tipo de proteção? Seria indicado nesse sentido, já que ela pode ficar exposta ao sol durante 30 minutos, 40 minutos? Sim, o ideal é o protetor ser aplicado entre 20 e 30 minutos antes de haver a exposição.
A durabilidade do protetor seria em média 2 horas. Hoje se questiona também, o protetor usa um 30, usa um 50, usa um 100, o que eu uso? Existem pesquisas mostrando que o protetor solar, ele entre o 30 e o 50, ele acrescenta muito pouco realmente, né, em termos de proteção. Só que são testes de laboratório, não são testes de uso real, né, que você vai sair, você vai se expor, você vai suar, tem o vento, tem toda a parte ambiental que interfere na eficácia desse produto. Por outro lado, tempos depois vieram estudos em condições reais de uso. Existe algumas pesquisas já mostrando que a queda de potência do protetor pode chegar a 6 vezes. Em questão de entre 2 e 3 horas ele pode cair até 6 vezes. Então é de bom senso poder usar até um protetor 50, 60, não está incorreto. Certo. Porque ele vai cair a potência, mas ainda vai dar uma proteção razoável, porque ninguém fica passando protetor a cada 2 horas. Quando usa 2 vezes por dia, você já fica feliz, né? Sim. É importante que se fale, doutor, que muitas vezes uma prevenção, muitas vezes específica para cada paciente, ela se torna um diferencial. Aquele cidadão que, eu uso um protetor número 4, fator de proteção 4, mas consultando um dermatologista, ele pode ver que aquele não é o fator de proteção ideal para a sua pele. Essa consulta regular é importante, até para fazer esse processo de prevenção. Isso é importante para a medicina, muito melhor prevenir as doenças do que tratá-las. É importante essa prevenção? Sim, o uso de protetor a gente fala no modo geral. No modo geral. Mas existem casos específicos, você vai indicar um protetor mais oleoso, menos oleoso, um fator 30, um 50, até um 100. Pessoas extremamente morenas, que nunca se queimam, você pode admitir às vezes usar um 15, entendeu? Você tem um fator menor, mas a prevenção certamente na verdade o protetor solar está auxiliando a fazer uma prevenção primária, que a gente chama, né? Claro. Tá dentro do possível evitar a chance dele ter câncer de pele. Mas a consulta não é substituída, especialmente pessoas com histórico de muitas manchas, muitas pintas, pele muito clara, ruivo ou loiro que se queima facilmente, vai para o sol e fica vermelho, entendeu? Nunca bronzei, doutor. Essa é uma pessoa com mais risco de câncer de pele, né? Então, a consulta é importante para dar, inclusive, orientação. Na verdade, eu observo que uma coisa que não existe, e infelizmente até às vezes falha na comunicação do modo geral, até os revistas, jornal, a questão de prevenção no sentido de autoexame. Autoexame. Não se divulga muito. Isso é possível, doutor? É possível, o autoexame? O autoexame é possível e eu acho que extremamente importante. Eu sempre falo assim, ela não vai evitar de você ter câncer. Claro. Mas ela vai evitar de que se você tiver, você tenha uma forma grave que inclusive ameace a sua vida. Entendeu? Então o autoexame é importante, assim como a mulher faz o autoexame de mama. Eu acho que é importante também a pessoa se examinar. O rosto, a parte da frente do corpo, mão, pé, a pessoa pode se examinar. Couro cabeludo, as costas, o dorso, sim. Daí tem que ter orientação de um familiar junto. No caso de pessoas jovens, geralmente a gente orienta o pai, a mãe. Pessoas que tenham mais idade, geralmente a gente acaba orientando o esposo ou a esposa. Esse autoexame seria a avaliação do aparecimento de algum tipo de mancha diferenciada? Exatamente. Geralmente o câncer de pele ele dá um aviso.
Ele não é da noite para o dia. Uma grande maioria dos casos não é da noite para o dia. Então, a questão de... Se a pessoa diz, eu tenho uma pinta aqui que eu acho que não era assim. A pessoa não precisa ter certeza, não era. Não. Eu acho que não era, se a pessoa já consegue fazer, falar isso, eu acho que não era, já acho que é a hora da pessoa ir no médico. Entendeu? O câncer de pele, existe vários tipos, mas resumindo, o melanoma, que é o mais grave, ele geralmente surge a partir de alguma pinta. Uma pinta que muda de cor, pode ser escurecer, o mais comum, mas ela pode clarear também. Certo. Mudar de forma, não era dessa forma, era diferente. Especialmente o crescimento no mesmo plano da pele, né? Quando ela cresce no mesmo plano, né? Não necessariamente crescer para cima. E ela pode crescer lateralmente, né? Esse é o mais grave. Existe o carcinoma basocelular, o espinocelular, que são cânceres de uma gravidade um pouco menor, mas são cânceres importantes também. É o tipo, no caso do agricultor, por exemplo, muito comum, uma espinha que eu espremi não curou mais, doutor. Uma queixa comum. Na verdade, espinha, quando você tem uma espinha inflama, em um mês ela desinflamou. Né? Espinha não dá, geralmente, em pessoa de mais idade. O próprio corpo dá conta de fazer esse... É que ela muitas vezes é uma lesão levantadinha, tipo uma espinha vermelhinha, entendeu? Só que a espinha é inflamatória e ela em poucas semanas regride. O câncer de pele não. Na verdade não surgiu numa espinha, mas clinicamente poderia ter uma semelhança. Então, feridinhas que não cicatrizam, espinhazinha espremeu e não arruinou, digamos assim. Certo. Então, geralmente, o câncer de pele ele vai avisar, eu tenho uma coisa aqui que não era assim, então está mudando, surgiu, né? Não é uma lesão estável, né? Os tumores benignos, que não são cânceres, são lesões estáveis, ela cresce um pouquinho e para. Então, o autoexame é muito importante. Interessante o autoexame. Se examine, olhe seu corpo, né? É importante ter essa orientação, ouvir no dermatologista, né? Fazer o pedido de como funciona o autoexame, né? Isso fica muito mais fácil. Né? A gente procura dar essa orientação, porque a pessoa não pode achar que veio no médico, eu vou uma vez por ano, eu estou garantido. Sim. Nesse intervalo de veio esse mês seguinte pode surgir uma lesão. Né? Nós vamos a um breve intervalo aqui no programa Papo Saudável, voltamos na sequência.